Maravilha, já estamos gravando então. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa última aula do nosso curso de comunicação, Comunicar-se. Então, estou bem feliz de termos chegado até aqui, não é verdade? Então, percorremos aí 2 semanas, já estamos aí na terceira semana do curso, terceira aula. Então, é uma grande alegria contar com a presença de vocês, a confiança. Tenho certeza que estamos aprendendo muito juntos aqui nesse período. Qual que era a proposta? Nós fazermos as 2 primeiras aulas e dependendo do andar da carruagem, dependendo ali de como fossem essas 2 aulas, a gente teria uma aula bônus. Como a gente conseguiu avançar bem com o conteúdo, a gente vai fazer hoje a mesma coisa que a gente fez na aula anterior. Então, na aula anterior a gente falou de comunicação em público e comunicação corporativa. Hoje a gente vai falar de dicas de comunicação e a gente vai ter uma prática de conversação que eu vou explicar para vocês mais para frente como que vai funcionar essa atividade, tudo bem? Então, essa aula também está sendo gravada, assim como as outras duas. Eu vou deixar aqui o microfone de vocês todos mutados. Se vocês tiverem alguma dúvida, mesma metodologia, podem tirar a dúvida. A gente também vai ter um espaço no final para dúvidas. E aí vamos seguindo com o nosso conteúdo. O pessoal que esteve aí no curso de oratória, que foi o primeiro que a gente fez, vai lembrar de algumas coisas hoje, mas o nosso foco é a gente sair daqui bem preparado para melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Então vamos lá, sem mais delongas, vocês vão ver a minha tela aí, eu vou compartilhar a minha tela aí com vocês, vou ocultar isso aqui. Então vamos lá, aula 3, dicas de comunicação. Então nós vimos na aula 1 um pouco sobre comunicação básica, então falamos ali a origem da comunicação, falamos a importância de se comunicar bem, como algumas pessoas têm medo ainda de se comunicar em público. Na segunda aula a gente falou sobre comunicação em público e comunicação corporativa. E o interessante é que a gente aprendeu um termo que é glossofobia, que é fobia de falar em público, então que é um termo aí usado muito hoje em dia. E a gente aprendeu também que falar em público não é só quando você está aqui, igual hoje, por exemplo, eu estou falando para vocês, ou pode supor, vamos supor aí que a Lorena, por exemplo, vai dar uma palestra, vai falar com 50 pessoas, não. Falar em público é eu, por exemplo, eu estou com o Renato aqui, a gente vai conversar e ele conversa comigo e eu converso com ele. A gente já está falando em público. Eu estou falando com ele, independente de onde a gente estiver. Então, a fala em público é com uma ou mais pessoas. Porque você já está falando com outras pessoas, mesmo que seja uma, duas, três, 10, 50, 1000, 10.000, já é uma fala em público. Então, isso é uma coisa que a gente desmistificou aí nas últimas aulas também. E hoje eu quero trazer um pouco para vocês. Uma das dicas para uma boa comunicação é a comunicação persuasiva. Então, o que é a persuasão? E eu vou ficar de olho aqui, caso entre alguém. Deixa eu só ignorar aqui. Vou ficar de olho aqui caso entre alguém para eu aceitar. Então, a persuasão ela é uma estratégia de comunicação com o objetivo de induzir outra pessoa a aceitar uma ideia, ação ou atitude. Então, as estratégias consistem normalmente no uso de argumentos. E aí eu queria ouvir de vocês, o que é persuasão para vocês? Vamos lá, quem pode me ajudar? O que é persuasão para vocês? Um de cada vez. Quem quer começar? O que vocês entendem como uma comunicação persuasiva? Como a primeira dica de comunicação da nossa aula de hoje. Ninguém? Não é possível. Vamos lá, gente. Eu vou escolher, hein? Tem que saber o que é persuadir. O que é persuadir? Vamos supor, por exemplo, que alguém tem que convencer você de uma ideia. A pessoa vai. Vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém da sua família fale assim: olha, Fulano, você precisa viajar lá para Bahia. Você vai viajar lá para Bahia mas aí a pessoa vai falar, você vai falar, o que eu vou fazer na Bahia? Não, você vai viajar porque você tem que resolver um problema, uma situação. Ela vai ter que te persuadir a viajar, né?
Agora, se a pessoa falar assim, olha, você vai viajar para Bahia porque eu estou te dando uma viagem para Bahia. Não vai ter que persuadir muito, vai? Aí, uma viagem Convencer, com tudo então, pago. convencer. Convencer, exatamente, convencer. Então, a persuasão, persuadir é convencer alguém a aceitar alguma ideia, aceitar alguma coisa. É igual desse exemplo da viagem. Se você ganha uma viagem, você não vai ter que convencer muito a pessoa a ir, porque a pessoa, a não ser que ela não queira ou que ela não possa ir, ela vai ficar muito feliz com esse presente, né? Então aqui eu trouxe para vocês as diferenças entre persuadir e argumentar. Cícero, você pode ler aqui para nós, por favor? Persuasão. Quais são as diferenças de persuasão e argumentação? Só essa parte de cima, Certo. por favor. Persuasão, influenciar, levar a crer, fazer, aceitar, defender um ponto de vista, convencer, induzir. Argumentação, criar hipóteses, argumentar, estabelecer relações, avaliar o problema, ter uma tese, apresentar fatos, experimentar soluções e conclusões. Maravilha. Então, olha só, existem algumas diferenças entre persuasão e argumentação. Quando você vai fazer lá uma redação, muitas das vezes você vai usar a argumentação, né? Você vai usar ali algumas técnicas para você argumentar, apresentar fatos. Agora, persuadir é quando você vai tentar fazer com que a pessoa aceite algo. Por exemplo, uma proposta de emprego. Às vezes a pessoa recebe uma proposta de emprego, ela não quer aceitar, que ela não acha que é uma boa proposta. Aquela pessoa que está oferecendo aquela proposta, ela vai ter que persuadir a outra. Não, mas isso vai ser bom, porque você vai ter benefício tal e tal e tal. Vai induzir, vai tentar defender esse ponto de vista, que foi o que o Cícero explicou. Quais são as técnicas de persuasão? Então, por exemplo, ferramentas da voz. Semana passada a gente fez algumas técnicas, né, vocais. A presença de palco, quando você estiver falando ali para um público grande. Tem a postura, né? Isso é muito importante também, a postura. O storytelling, que a gente aprendeu também na aula passada, que é a arte de contar boas histórias, que a gente vai trabalhar isso aqui hoje na nossa prática de conversação. A estrutura do discurso, raciocínio lógico. Tá, Luiz, mas o que é tudo isso que você está falando? Tudo isso são técnicas e situações que você pode fazer para convencer alguém sobre alguma coisa. Por exemplo, tem o Renato, né, que é meu amigo aí, colega de dança, né, meu e da Lorena. Ele e a Socorro fazem parte ali do nosso grupo de dança. E quando a gente está na aula, o professor ele tem que persuadir a gente sobre o quê? Ele tem que persuadir, convencer que a gente vai conseguir fazer aquele passo. Muitas das vezes influenciando a gente, muitas das vezes mostrando a gente através de presença de palco ali no caso, né, de ferramentas de voz, de postura, de discurso, e muitas das vezes ele vai fazer a gente aceitar, por exemplo, que errou. Olha, você errou, mas eu estou te mostrando aqui que existe uma forma de você fazer. Então, existem na nossa vida várias situações que determinadas pessoas vão nos persuadir, ou para o bem, ou para o mal. Por isso que é importante você usar a persuasão para o lado, obviamente, positivo. Aí vem na parte da argumentação, planos dissertativos, né, falácias, fundamentações, inferências, argumentação competitiva, forma de raciocínio, tudo isso é mais relacionada a uma fala mais escrita, a uma comunicação, né, mais escrita. Por isso que a persuasão, digamos que ela é algo que é mais falado ali na sua comunicação oral, falada, e a argumentação mais na sua escrita, na sua comunicação escrita. Tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Tudo certo? Maravilha. Deixa eu só fazer aqui Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela. Maravilha. Então, seguindo aqui, eu quero trazer para vocês agora um conceito muito legal, muito importante, que é essa questão da retórica. Não sei, com certeza vocês já devem ter ouvido, quem não ouviu, se é algo novo,
A retórica, então, ela é uma arte de argumentar, a arte da palavra, a arte da eloquência, de falar bem público. Então, lá na época de Aristóteles, né, ele dizia que essa técnica de falar bem é a arte de descobrir em cada caso particular os meios disponíveis de persuasão. Ou seja, é possível aprender a ser persuasivo? O que vocês acham? É possível. Não estou Lógico que é ouvindo. possível. Vocês estão me ouvindo? Todos estão ouvindo? Sim? Maria da Glória, eu acho que há algum problema no seu áudio. Tenta habilitar o áudio e desabilitar que vai dar certo. Você está me ouvindo agora? Alô, alô, tá me ouvindo? Eu acho que é algum problema no seu dispositivo. Tenta desconectar a sua chamada e conectar novamente. Então vamos lá. Seguindo, se alguém não estiver ouvindo, pode falar aqui para a gente poder verificar. Então é preciso avaliar qual o seu nível de comunicação com as pessoas. Então, por exemplo, é possível sim a gente aprender a ser persuasivo, porque a persuasão ela é uma técnica muito importante dentro desse trabalho que nós estamos fazendo aqui de comunicação. Então, a persuasão, ela, através dessas técnicas, através desse treino, nós conseguimos, então, nos tornarmos uma pessoa persuasiva. E quais os elementos vocês acham que é importante para ser uma pessoa persuasiva? Quais os elementos vocês acham que é importante? Quais são as formas ali de usar a persuasão ao nosso favor? O que vocês acham? Maria Tereza, como que você acha que pode ser uma pessoa persuasiva? Quando você tem que persuadir alguém, por exemplo, de um grupo que você coordena Está ou que sem você som, eu não preside. estou ouvindo nada. Deixa ela falar. Oi, Maria da Glória, eu acho que você vai ter que desconectar a sua chamada e conectar de novo. Vai ter Porque que mandar mensagem para ela que ela não está te ouvindo. Deixa eu mandar mensagem aqui no chat. Né? Não persuadir uma pessoa, insistir, né? Buscar um ponto, trabalhar aquele ponto com argumentos. Principalmente com repetição. Ó, Maria Tereza falou uma coisa interessante, ó, repetição, né? Então, a repetição é um ponto, assim, muito importante dentro desse trabalho de oratória. Por quê? Quanto mais você repete algo, quanto mais você fala sobre aquilo, por exemplo, a retórica, né? Que é essa arte de falar bem, é a arte de descobrir em cada caso particular os meios disponíveis de persuasão. Quanto mais você usa essas técnicas, mais você consegue convencer as pessoas sobre algo. Por exemplo, um técnico de futebol ou um técnico de um time de voleibol, de basquete, ou seja, qualquer técnico ali de esportista, ele tem que convencer e persuadir ali aquele atleta que ele vai conseguir. E muitas vezes ele tem que puxar a orelha, né, daquele atleta. Da mesma forma, o professor ele tem que persuadir as pessoas, os seus alunos, a aprenderem sobre algo, a treinarem sobre algo. Por isso que a repetição ela é uma coisa muito importante. Mas atenção, olha só, é importante ressaltar que a persuasão não é manipulação. Ou seja, manipulação é como coerção, né? Através da força ou engodo de intenção de levar vantagem para outra pessoa. Então, isso é importante demais dizer, pessoal, que a oratória ela é algo que está relacionado com a persuasão e não a você manipular alguém a algo, né? Então isso é bastante importante a gente entender deste modo. Um outro ponto olha só, persuasão é a arte de levar as pessoas a fazerem coisas positivas em seu próprio benefício, olha só. Porque quando a gente mostra para as pessoas que têm algum determinado benefício,
as pessoas elas entendem já então se isso vai ser bom para mim, eu aceito, né? Então isso é um ponto importante também, né? Essa persuasão. Aceitar, né? Dizer ali para a pessoa que aquilo vai ser bom para ela, né? Então esse é um ponto importante também. É a pessoa entender que aquilo vai ser positivo, vai ser bom para ela ali naquele determinado momento. Porque quando a pessoa entende dessa forma, que vai ser bom para ela, a pessoa aceita, né? Aceita com mais docilidade. Então, esse é um ponto. Quais são as ações de uma pessoa persuasiva? Então, olha só, reciprocidade e empatia. Então, o que é uma pessoa que é uma pessoa recíproca, que é uma pessoa empática? É que eu me coloco no lugar do outro. É que eu vejo ali, por exemplo, o Renato, vejo ali o Cícero, a Sandra, a Maria Tereza, a Maria da Glória, a Lorena, Maria Aparecida, né, a Socorro. Eu vejo ali algo em relação a vocês e eu me coloco no lugar de vocês. Isso é ser uma pessoa empática. E a reciprocidade, eu dou aquilo que eu tenho, eu recebo aquilo que eu dou. Então, isso é ações de uma pessoa persuasiva. Elogie sinceramente. Então, o elogio sincero, ele traz muitas vantagens, muitas coisas positivas para as pessoas. Flexibilidade. Então, ser uma pessoa flexível, isso também é algo importantíssimo dentro dessas ações de uma pessoa persuasiva. Transfira energia, seja persistente. Aí, às vezes, a gente pensa, poxa, Luiz, mas eu não consigo hoje fazer tudo isso. Mas tudo é com o tempo e com a prática. Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce andando, ninguém nasce falando, não é verdade? A gente passa por um processo para tudo na vida. Então, por isso que a comunicação ela é algo que você tem que treinar todos os dias. Uma outra dica que eu queria dar para vocês, quando vocês forem ler algo, até mesmo um livro, lê em voz alta. Veja como está sendo a sua leitura ali naquele momento. Se tem palavras lá que você não conhece, procure essas palavras no dicionário. Procure até mesmo colocar novas palavras no seu vocabulário, porque tudo isso vai te ajudar no seu trabalho, vai te ajudar com a sua família, vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Isso vai fazer a diferença em todas as áreas da sua vida. Então, esse é um ponto. Você ser uma pessoa persuasiva, você vai ter todas essas ações. E aí eu trouxe para vocês os 3 pilares de uma oratória persuasiva. Então, primeiro, vou pedir aqui agora ajuda para Maria Tereza para ler para nós, por favor. Saber controlar nossas próprias emoções. Falar em público desperta em nós, comunicadores, uma série de emoções, às vezes boas e às vezes nem tanto. Com o tempo e a prática, aprendemos a direcionar essas nossas emoções, sabendo usá-las como estratégias para uma boa apresentação em público. Então, olha só, esse último trecho, ó. Estratégias para uma boa apresentação em público. Então, controlar as nossas emoções é muito importante, é fundamental. Por quê? Porque esse é um ponto que às vezes as pessoas se perdem ali no meio da sua fala. Então, eu vou citar um exemplo. Vamos supor que eu estou falando aqui com vocês e eu me emociono com alguma coisa. E aí eu choro, né? E aí eu não consigo, eu sou manteiga derretida mesmo, eu não consigo segurar essa emoção. Então isso vai prejudicar a minha fala. Por isso que saber controlar as nossas próprias emoções é muito importante. Por quê? Porque às vezes ali você está numa conversa que você vai ter vários sentimentos. Mas essa conversa em público, você precisa controlar as suas emoções, por quê? Às vezes ali não é um momento adequado, né? Ou às vezes você vai engolir o choro, né? Ou você vai se emocionar, mas não deixe que aquilo te desconcerte. Não deixe que, às vezes, por exemplo, eu estou falando de lágrimas, mas tem também o riso. Tem pessoas que, por exemplo, são muito alegres e às vezes dá uma crise de riso que não consegue parar. Né? Então ali você tem que controlar para que, se for uma coisa informal, tudo bem, né? Mas se você tiver uma apresentação em público, isso pode te prejudicar. Então por isso que é importante nós tomarmos cuidado, né? E sabermos controlar as nossas próprias emoções.
E saber controlar as nossas próprias emoções é algo que reflete no público, ou seja, se o comunicador ele se sente inseguro ou ansioso, as pessoas na plateia também se sentirão assim, e dificilmente essa será uma boa apresentação em público. Então, durante uma apresentação em público, o comunicador atua como um líder. Olha só que legal. Logo, o que ele faz e sente é espalhado no público. Vocês já repararam, por exemplo, que quando você está assistindo algum programa de televisão, quando você está assistindo algum filme, alguma série, o que te chama a atenção? A pessoa que está falando. Aquela pessoa como se fosse um líder ali naquele momento, porque ela está prendendo a sua atenção. Então, esse é um ponto, assim, fundamental, porque quando você está assistindo algo, um filme, você está assistindo ali uma série, você vai conseguir ali prender sua atenção. Aquela série, aquele filme, está te persuadindo a algo, não é verdade? Então, quando você fica preso ali a sua atenção naquilo, o protagonista daquele filme, daquela série, daquela novela, daquele programa que você está assistindo, às vezes o esporte, ele se tornou o líder da sua atenção. Então, e muitas das vezes quando tem um apresentador, vamos supor ali da televisão, ele atua como um comunicador que ele é o líder ali daquele momento. Se ele falhar, toda ali a produção, todas as pessoas que estão envolvidas ali naquele momento, também vão falhar. Por isso que é importante saber controlar nossas próprias emoções. Poder se comunicar sem a máscara do corporativismo. Olha só, isso é muito importante. Sandra, você pode ler para nós, por favor, essa parte? Sim, poder se comunicar sem a máscara do corporativismo. Nas apresentações em público, é importante conseguir expressar emoções através de gestos, da fala e das expressões faciais. Se mantivermos a mesma postura, o mesmo tom de voz e a mesma expressão facial durante toda a nossa fala, dificilmente conseguiremos ter uma apresentação interessante. Olha só, que importante isso. No Tudo primeiro, bem aqui. deu certo, Maria da Glória? Deu. Maravilha, que bom, muito bom. Então, olha só. Primeiro item, saber controlar nossas próprias emoções. Olha só. Segundo, olha aqui o que a Sandra leu, né? Nas apresentações é importante conseguir expressar as emoções. Então, olha a diferença disso. Controlar as emoções é no sentido de por exemplo, você segurar, por exemplo, o choro, ou você chorou ali, mas você dar a volta por cima daquilo, fazer daquele momento de emoção um momento bacana, e não travar nisso. Agora, expressar as emoções seria através de gestos, fala e expressões faciais, ou seja, alegria, você demonstrar alegria ali através da sua fala. Então, isso é muito importante, você expressar suas emoções através desses gestos. Aí, um ponto muito importante dentro desse contexto aqui é que, quando a gente está falando ali em público, você às vezes fica muito formal. Então, você pode também se fundir com o público, que é algo que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. O que seria esse se fundir com o público? É você ver que você e o público ali naquele momento são um só, você conseguir mostrar para o público ali que você tá ali junto com eles, que vocês estão juntos, sabe? Dentro daquele momento. Então, essa fusão ela é muito importante dentro desse processo. E aqui, na próxima página, quando conseguimos mostrar nosso entusiasmo, despertamos isso nas pessoas que foram nos assistir. Portanto, em suas próximas apresentações, procure não esconder seus sentimentos. Só que isso deve ser usado com sabedoria, porque, se usado corretamente, são estratégias importantes para uma oratória persuasiva, sabe? Isso vai ser fundamental, você ter uma oratória persuasiva nesse sentido, sem essa máscara, né, do corporativismo.
Tudo bem, gente, até aí? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Maravilha. Renato, você pode ler aqui para nós, por favor? Utilizar técnicas de persuasão. Habilita seu microfone. Tô. Agora sim. Utilizar técnicas de persuasão. Os dois pilares anteriores, bastante ligados às emoções, são a base para uma oratória persuasiva. Ao colocá-los em prática, já teremos um caminho seguro para persuadir as pessoas sobre determinada ideia ou informação. Ainda assim, existem algumas técnicas de oratória persuasiva que complementam os dois pilares anteriores. Maravilha, Renato. Olha só, então, olha só, esses dois pilares anteriores, eles estão ligados às emoções. Eles são a base, que é você controlar, mas é você expressar também, né? Mas existem algumas técnicas, que é o que eu vou apresentar para vocês. Por exemplo, utilize elementos surpresos em sua apresentação. Hoje, por exemplo, a gente vai ter sorteio, vai ter lançamento, igual eu falei para vocês. Eu criei alguns elementos surpresa na nossa aula de hoje. Tipo assim, não vai ser uma coisa trivial, né? Não vai ser uma coisa, digamos assim, que normal, como aconteceu nas últimas aulas. Então, hoje vai ter coisas diferentes, coisas novas. Por isso, quando você estiver falando com alguém, ou você estiver fazendo alguma apresentação, procure utilizar elementos surpresos, procure mostrar para o público que existem novas formas, além da sua fala. Existem novas possibilidades. Então, isso é bastante importante. Outro ponto aqui, vocês lembram que eu dei esse exemplo no curso de oratória também dos dois filhos de Francisco. Quem já assistiu esse filme já? Os dois filhos de Francisco. Vocês lembram dessa cena? Como que é essa cena aqui, Renato? Você que abriu o microfone aí. Você lembra dessa cena? Eu lembro do filme vagamente, só que aquele o pai deles querendo expor para todo aquele pessoal ali que os filhos deles estão aí tentando crescer na música e ele está apoiando e buscando pessoas para poder, tentando convencer elas, persuadir elas para poder criar ali um público para eles, para os filhos, penso eu. Isso. Ou seja, ele estava transmitindo segurança, né? Ele estava transmitindo segurança. Eu vou citar um outro exemplo, né? A gente teve aí a Copa do Mundo, né? Sem entrar muito em detalhes da nossa seleção, mas vamos pegar ali, por exemplo, o detalhe da seleção campeã. O que você nota em uma seleção que é campeã? Que ela tem um líder. Só que vejam bem, ela não tem um líder só dentro de campo, ela tem um líder fora de campo. Então é importante não ter só um líder fora de campo, que é o técnico, mas ela tem que ter um líder ali dentro de campo. Mas o que é o verdadeiro líder? O verdadeiro líder é o que ajuda a equipe, o verdadeiro líder é aquele humilde. Por exemplo, quando a adversária perde, ele vai lá cumprimentar a adversária e falar, não fica assim. Esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que abraça a equipe, que transmite segurança, que persuade a equipe, mesmo quando a equipe perde, e fala, não vamos desistir, não vamos desanimar, porque hoje a gente perdeu. Mas vocês já viram qual que é o discurso? Eu falo muito de futebol porque eu gosto bastante, mas no esporte é muito assim, né? E no futebol, por exemplo, quando o time perde, o que eles falam? Vamos levantar a cabeça, porque na semana que vem, ou amanhã, ou no final de semana, tem outro jogo. Esse é o discurso deles. Mas por quê? Porque eles foram incentivados através de alguém, que geralmente foi o treinador deles, através da persuasão, que você não pode esmorecer, você não pode desanimar, porque você perdeu aquele jogo. Você errou, você perdeu, não foi legal. Às vezes você perdeu ali o campeonato, você perdeu a classificação. Mas
há ainda um caminho pela frente. E assim é na comunicação. Não fiquem desanimados ou esmoreços se, por exemplo, você teve uma dificuldade de uma apresentação em público, ou você ainda precisa destravar algumas crenças limitantes que te impedem de falar bem com as pessoas, de se comunicar bem, de se expressar bem. Então, acredite que existe uma luz no fim do túnel. Existe ali um final ali que vai ser um final feliz, que não vai ser um final triste, sabe? Então, isso que a gente deve acreditar. E esse transmitir segurança, ele é muito importante. Eu falei agora há pouco de criar também um espírito de união, né? Então, por exemplo, se nós analisarmos os discursos mais persuasivos da história, não é difícil perceber que os comunicadores falam para toda uma comunidade, fazendo uso do pronome nós e criando a ideia de união. Então, aqui eu trouxe o exemplo do Martin Luther King, tem outros exemplos também de grandes oradores, comunicadores, né, que criaram esse espírito de união, ou seja, nós vamos fazer algo, nós vamos melhorar nossa comunicação, nós vamos aprender juntos. Então, isso é muito importante, o nós, né? Você criar essa ideia de união, você criar esse espírito de união. Então, isso é fundamental dentro desse trabalho de oratória. Tudo bem? Até aí? Perguntas? Dúvidas? Avancemos? Maravilha. Então, vamos lá. Valorizar a sua marca. Então, quem ainda não leu, vou passar aqui para Maria da Glória para ela ler para nós. Pode ser? Por favor, essa parte. Marketing pessoal é o conjunto de estratégias cujo objetivo é estabelecer uma percepção positiva acerca de um indivíduo. Em outras palavras, fazer com que o público observe uma pessoa como autoridade em um determinado tema, assim como exaltar suas ações e atividades com técnicas de marketing. Muito bom, olha só. Eu trouxe para vocês aqui, então, uma outra coisa muito importante dentro da dica de comunicação, que é valorizar a sua marca. Então, que é essa questão do marketing pessoal. Então, você entender que você é a sua melhor marca, né? Então, a forma com que você fala, a forma como você se veste, como você se porta, como você se posiciona. Lembra que eu dei o exemplo meu da comunicação, que às vezes tinha reuniões que eu saía sem falar nada e eu ficava frustrado, né? Então, essa é uma coisa muito importante dentro da comunicação. Você valorizar a sua marca, você valorizar que você é uma pessoa importante, que você é uma pessoa capaz, que não existe crença limitante nenhuma que vai fazer você desanimar ou ficar ali preso a algo. Então, essa questão do marketing pessoal, inclusive futuramente, esse ano de 2023, eu vou ministrar um curso de marketing pessoal também, que é um tema assim, muito vasto, que dá para falar bastante coisa. Então, isso é importante dentro desse contexto de dicas de comunicação. Então, vamos lá. A gente falou, eu vou passar aqui novamente para a gente poder arrematar o nosso tema e passar para outra parte da nossa aula. A gente falou aqui, então, no início, sobre persuasão. Então, para dica de comunicação, o primeiro ponto é uma comunicação persuasiva, né? Então, falamos aqui da retórica, falamos aí das ações de uma pessoa persuasiva, esses 3 pilares, né? Para você ter um oratório, uma comunicação persuasiva, que é controlar suas próprias emoções, você se comunicar sem essa máscara do corporativismo, aí, utilizar essas técnicas de persuasão, transmitir essa segurança e criar esse espírito de união. E, por fim, valorizar a sua marca. Então, tudo isso são dicas de comunicação importantes que nós vamos utilizar agora na atividade que nós faremos. Como que vai funcionar essa atividade? Vai ser assim. Vocês já viram, por exemplo, quando tem
ali idiomas, você vai fazer conversação de inglês, conversação de espanhol, quem já teve oportunidade de participar, várias pessoas conversam e debatem sobre algum assunto. Então, antes da gente partir para essa técnica, eu vou abrir para as dúvidas e aí eu vou explicar melhor para como que vai funcionar essa atividade. Então, vamos lá, para a gente poder finalizar. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum complemento? A hora é agora, viu, gente? Contar alguma situação ou qual que foi a experiência, o aprendizado de vocês no curso antes de poder finalizar? Renato está com o microfone aberto aí, quer falar, Renato? Pode escutar. Pode escutar. Cícero, tem alguma dúvida? Maria Tereza, Maria Aparecida, Maria da Glória, Lorena, Sandra. Não, a dúvida, eu vou utilizar essas dicas que você deu, estudar, exercitar em cima disso aí, porque foi maravilhoso. Tudo Que isso aí bom, eu não sabia. muito bom, Maria da Glória, muito bom. Temos a Socorro aqui também. Socorro, quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Bom, acho que todo mundo aprendeu tudo, tá tudo certo, então, né? Nós podemos ir para o nosso exercício, né? Se prepare, então. Ó, vai ser assim, ó. O que eu quero propor para vocês? Vai ser essa conversação, na verdade. Agora eu vou ouvir vocês. Porque durante as aulas, como a Maria da Glória falou agora há pouco, é uma troca de conhecimento, mas vocês ficam mais como ouvintes e eu fico ali, né, nesse ponto focal da fala. Mas a ideia agora é ouvir de vocês. Então, o que vocês sentiram? Aí a gente vai falar de emoções, vai falar de várias coisas. O que vocês sentiram do início até hoje do curso, tá? Quem não quiser falar, tudo bem, não tem problema, mas é importante que nesse período vocês falem, expressem sua opinião. Vai ser dividido em 2 etapas essa atividade. Então, primeiro vai ser essa atividade, de vocês expressarem aí, né, nessa conclusão do curso. E a segunda etapa vai ser o seguinte: eu vou sortear algumas pessoas, obviamente, infelizmente, não vai dar tempo de todo mundo falar, mas eu vou sortear algumas pessoas para contar uma história. Então, vocês vão ser desafiados ali a contar alguma história. Pode ser uma história que não existe, que vocês vão criar ali na hora, pode ser uma história que aconteceu com vocês. Então, 2 pessoas vão ser sorteadas para contar essa história. Então, vamos começar. A primeira etapa vai ser, vocês vão falar, expressar esse seu sentimento de como foi o início do curso até agora, e aí depois a gente vai passar para esse sorteio que vai ser a história, mas não é o sorteio que eu falei no início, tá? É só uma parte da nossa dinâmica de conversação. Então vamos começar aqui, deixa eu ver como que está disposto aqui em ordem alfabética. Ó, Cícero, sinto muito, ó, em ordem alfabética. Então o Cícero vai começar falando o seu sentimento, como que foi desde o início, por que você decidiu participar do curso, o curso te ajudou, você acha que poderia ter mais aulas, como que foi esse seu processo da primeira aula até aqui? Conta aí para nós, por favor. Bom, Luizinho, você é uma pessoa que vai entender bem o que eu vou dizer. Quando me tornei preletor, você até me chamou para fazer uma apresentação lá na Seixas Noyer, me chamou para fazer algumas atividades. Eu sempre uma pessoa muito tímida, muito fechada. Eu sempre corria, né? Nunca falei sim, né? E quando eu comecei na atividade preletor, eu tinha uma dificuldade muito grande de me expressar no público, mas através daquele primeiro curso que nós fizemos, através das leituras, através do aprendizado, a gente vai perdendo um pouco esse medo. É que você disse no curso, preparar, né? Sempre para preparar, ter conhecimento do que a gente vai falar e, acima de tudo, a prática. Então, o que você disse nesse ponto, eu achei fundamental a gente praticar e ter a oportunidade sempre de estar praticando. E essa prática, ela veio o quê? No dia a dia, com as pessoas, na hora de uma live online, numa palestra dentro da associação local, e mesmo no trabalho. E são coisas diferentes. Por quê? Porque eu não tinha dificuldade, dentro do meu trabalho profissional,
de falar sobre sementes com o público no dia de campo aberto. Falava tranquilamente. Mas num público fechado, dentro de uma sala, eu tinha uma dificuldade muito grande. Ainda tenho. E eu me observo sempre nessas dificuldades para sempre estar trabalhando e estar melhorando cada vez mais. Então, o curso para mim foi primordial. Agora, eu gosto muito de anotar que eu tenho muita facilidade. Quando eu escrevo, tenho uma simulação melhor. Então, o que acontece? Instigar a imaginação, favorecer a compreensão, despertar a paixão, influenciar a determinação, tudo isso foram coisas que a gente está colocando em prática no dia a dia. Então, eu fiquei muito feliz com essas novas abordagens que eu aprendi aqui, que a gente com certeza vai colocar em prática. Muito bom, Cícero. Parabéns. Muito bom. Salva de palmas aí para o Cícero. Parabéns. Ó, vou seguindo aqui a tela, viu? Maria Aparecida, a senhora consegue falar? Ó, vai ser Maria Aparecida, Maria da Glória, Socorro, Maria Tereza, o Renato e a gente fecha com a Sandra, tá bom? Então, para mim foi maravilhoso, porque eu não sabia nada dessas dicas que você falou. Então, em cima disso aí, eu estou aprendendo, estou lendo, estou exercitando em cima daqueles itens que você falou, fazer leitura de livros. Então, tudo isso é um aprendizado maravilhoso. Eu adorei o curso, estou adorando. Muito bom, Maria da Glória. Parabéns. Salva de palmas para Maria da Glória. Muito obrigado. Ó, então, ó, Cícero, diretamente de Patos de Minas. A Maria da Glória. Você mora em Cuiabá, Maria da Glória? Ou é em outra cidade? Cuiabá. Cuiabá. Diretamente Cuiabá. Muito bom. Parabéns. Vamos para Maria Aparecida agora, aqui diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Maria Aparecida é minha avó, viu, gente? Eu falo formal assim, Maria Aparecida, Lorena, né? Mas é porque aqui a gente está no curso, mas Maria Aparecida é minha avó e a Lorena é minha esposa, né? E tem também, vocês verem, né? A família está participando aqui em peso, né? Tem o irmão, que é o Thales, que está participando também, o Cláudio, que é o meu padrasto, está participando. E eles às vezes não entram online, mas eles assistem depois. E a minha mãe também, que é a Rita, que está participando. Vamos lá, a senhora consegue falar agora? Deixa eu ver se ela está com o microfone aberto. Ainda não. Enquanto ela se prepara lá, vamos na Socorro? Socorro, pode falar? Maria do Socorro, tá nos ouvindo? Socorro, você está ouvindo? Eu vou falar. Aqui em casa está tendo um pouco de barulho, vocês me desculpem, meu pai e minha mãe é idoso, e às vezes eles começam a falar, eu tenho que interromper aqui, às vezes eu deixo o microfone aberto. Eu até faço as minhas palavras, a do colega Cícero aí. Eu acho que eu compreendi também dessa forma que ele falou. Tem as minhas dificuldades, mas tudo que você falou foi muito útil. E, assim, eu também, como eu fiz letras, eu também sou motivadora da leitura, né? Então, é isso, é exercitar tanta leitura, tanta leitura como a escrita, né? E uma das habilidades que eu acho importante é mesmo o que vocês têm falado, é ouvir as pessoas, né, a postura das pessoas e a gente se autocorrigir. Uma coisa que uma professora também, e você também veio complementar isso, Luiz, foi assim, a gente, quando está ouvindo, por exemplo, as lives e os jornalistas, a gente prestar atenção no que eles falam, e a gente, às vezes, até escrever para a gente se posicionar. As palestras ajudam muito a nós, né, a nos posicionar diante de uma sala de aula ou de um público maior, né? Então é isso, foi muito útil, muito válido tudo que você falou. É mesmo exercitar, né? E buscar conhecimento, que as pessoas também querem ouvir coisa diferente, né? Coisa e diferente e trazer algo assim motivador, de cada dia uma coisa para a gente ver no dia a dia, de coisa diferente, né, gente? É isso. Maravilha. Salve de palmas aí para Socorro. Parabéns. Muito obrigado.
É isso aí, gente. Vamos lá para Maria Tereza agora. Temos muitas Marias aqui, ó. Muitas Marias hoje. Eu trabalhei como enfermeira, né, muito tempo em saúde pública. Então, assim, quando eu falava em público, eu falava para pouca gente. Tinha grupo de pertenço, então eram pouca gente e era mais interação, né? Então, assim, e dei aula também, dei aula no curso de técnico de enfermagem. Mas quando veio a questão da Seitinoye, né, eu vi assim que eu tenho muita coisa para ser corrigida. Falar mais devagar, falar melhor as palavras, né? Não falar muito rápido, porque eu tenho o hábito de falar muito rápido. E, assim, você colocou muita coisa muito interessante para que eu anotei, para que eu comece a trabalhar comigo mesmo, né? Para me comunicar cada vez melhor, né? Nessa intenção de me comunicar cada vez melhor. Então, muito obrigada. Está sendo muito bom, está sendo muito útil. Muito obrigado. Maravilha. Parabéns, Maria Tereza. Muito obrigado. Vamos seguindo aqui. Renato. Tá preparado aí já para falar já, ó, Renato, ó. Meu discurso não tem muito o que falar, não. Boa noite a todos. Desculpa aí por não ter falado com vocês e como que eu vou me falar? Vocês todos participam, fazem oratória. Eu acho muito bom a gente estar, no caso, eu fui o último, a última aula que eu consegui participar, e vejo que é muito importante a oratória, a disciplina, a escrita. Só que eu também tenho que me policiar em estar expressando, no caso, a expressão somos nós. E como que eu vou falar? Eu preciso buscar mais conhecimento para poder estar fazendo melhor. Tá até aproveitando um amigo aí, o Luiz Augusto, para poder estar orientando mais, para poder a gente crescer, né, nessa questão de estar aprendendo mais, para poder falar ao público, que às vezes a gente fica às vezes com vergonha, fica tímido, fica tímido, e eu quero poder participar mais e melhorar. No mais, agradecer. Obrigado, pessoal. Maravilha, Renato, maravilha. Parabéns. Salve de palmas aí pro Renato. Então, Renato e a Socorro aqui diretamente de Uberlândia também, Minas Gerais. Nós passamos aqui, antes de passar para a Sandra, Maria Aparecida. Acho que ela não está conseguindo abrir o áudio. A senhora consegue falar? Alô, alô? Oi, gente. Eu perdi um pouco aqui, porque por causa do barulho daqui da minha casa, tá bom? Eu perdi um pouco aqui o raciocínio, tá bom? Desculpa, viu? Porque Tranquilo, Socorro, sem problemas. Tudo certo. Então vamos para a Sandra, antes da gente passar para a nossa última atividade. Boa noite, meu nome é Sandra. Eu também não interagi muito com vocês durante as primeiras aulas, mas hoje eu estou conseguindo participar mais. Eu sou divulgadora da Seitinoye e por conta de um acidente eu comecei a participar de reuniões virtuais. E quando eu me vi, eu já estava como apresentadora, né? E muita coisa eu não sabia, principalmente falar em público, né? Dar sequência nas falas. Então, para mim, foi de muito aprendizado. Eu fiz o inverso, né? Eu já comecei apresentando para depois aprender. Mas para mim foi muito útil, aprendi muita coisa. Eu, no começo, imaginava que apenas 3 aulas não fosse ter muito resultado, que não fosse aprender muita coisa, mas foi muito útil, foi de muito aprendizado. Eu gostei muito, fui persuadida pela Vânia a fazer esse curso e não me arrependi. Muito obrigada.
Maravilha, salve de palmas para Sandra. Muito obrigado. Diretamente de Presidente Venceslau, não é? Interior de São Paulo, próximo a Presidente Prudente. Muito bom. Temos pessoas aqui de vários lugares do Brasil, né? De São Paulo, de Minas, de Cuiabá, do Rio Grande do Norte. Então, isso é bacana também, né? Essa variedade aqui de pessoas, né, presentes, participando aqui do nosso curso. Maria Aparecida, a senhora consegue falar? Estou vendo a senhora aí, só o áudio que está desligado ainda. Não, acho que não vai dar certo. Vamos passar para a nossa última atividade, então? Ó, o primeiro sorteado foi o Cícero. Cícero, você foi sorteado para poder contar uma história. Agora você vai ter que... Salve de palmas aí para o Cícero. Você vai ter que pensar numa história que aconteceu com você, ou um caso, você pode inventar uma história, e aí eu vou te dar 5 minutos para você contar essa história. Aí eu vou até colocar o cronômetro aqui, ó. Cronômetro. E aí, o seguinte, para ajudar o Cícero, gente, para ele não ficar nessa enrascada sozinho, a gente vai conversar com ele ao longo aí dessa história, tudo bem? Então vocês podem conversar e perguntar, nossa, Cícero, mas e aí, como que foi? Para a gente poder conversar com ele, interagir e ajudá-lo. Pode ser, Cícero? Você topa o desafio? Então vamos lá. Ó, vou iniciar o cronômetro aqui então. Pode abrir seu microfone. Ok, já abri. Eu vou contar um caso verídico que aconteceu comigo. Eu trabalho com sementes. Eu estava, depois de Unaína, para Chapada Gaúcha, e fazendo algumas visitas ali a alguns produtores rurais. Estava por volta de umas 3h30, 4 horas da tarde. Na hora que eu entrei numa curva, um sol muito quente, não sei o que aconteceu, se era devido à alta temperatura, se era uma baixa temperatura. Não sei o que foi. O pneu da caminhonete furou. Aí eu joguei no acostamento e fui pegar o macaco para trocar o pneu. O macaco não funcionava. Tentei, pelejei, nada. Isso deveria ser uma volta de 4 e pouco da tarde. Aí, de repente, deu 5, 5h30, 6 horas e nada, ninguém parava. Faz muito tempo isso, Cícero? Quando que foi? Isso tem uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. Aí eu peguei, olhei para frente, falei, gente, não é possível, eu vou ficar aqui nesse local agora à noite, nesse perigo todo. E vi uma carreta lá na frente. Naquela hora eu pensei, esse caminhoneiro vai parar para mim. Ele vai parar aqui e ele vai me ajudar a trocar esse pneu. Aí, de repente, na hora que eu vou chegando perto da carreta, o cara dá uma seta, e lá tinha um lugar, assim, um acostamento bem, bem amplo. Ele vai e encosta o carro. Aí, pô, amigo, o que você está com problema? Eu falei, estou com um pneu aqui, o macaco não está funcionando. Ele falou, isso é mole para nós. Foi lá, pegou aquele cavalo de carreta, levantou a caminhonete com muita facilidade, bem tranquilo. Aí eu falei assim, não, pode pegar a chave ainda, eu vou pegar a chave aqui de roda para deixar que eu troque. Eu falei, não, estou preocupado com isso não, isso aqui é mole para mim. Ele não deixou nem eu pegar no pneu. Ele foi lá e trocou o pneu para mim. Aí naquela hora, eu falei assim, pô, amigo, você não sabe o galho que você me quebrou aqui. Eu falei, gente, eu vou dar uma gratificação para esse rapaz. Eu tinha um cartão de crédito, mas eu tinha só R$50 no bolso, tinha uma nota de 50. Aí naquele momento eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho um cartão, eu durmo no hotel, passo o cartão, o pessoal lá me conhece, peguei os R$50, único 50 que eu tinha na carteira, entreguei para ele. Naquela hora, esse rapaz olhou para mim assim, encheu o olho d'água e falou assim, eu estou trabalhando, fazendo bico, eu estou desempregado tem 3 meses. Eu estava pensando como que eu iria comprar o leite para minha filha. E na hora que eu tive encostado aqui, pensei, esse rapaz está com problema, e eu não costumo parar. Aí aquela hora ele ficou muito emocionado, ele olhou para mim assim, eu falei assim, muito obrigado, vai com Deus e compra o leite para tua filha. E no momento que eu olhei que eu tinha só R$50 no bolso,
Naquela hora passou um pouco egoísmo, falei, gente, mas só tem 50, falei, gente, mas se não fosse ele, a coisa teria sido bem pior. Então, por aí dá para a gente ver como que a coisa funciona na vida da gente, no nosso cotidiano. Quem sai para a estrada, igual eu viajei muitos anos, a gente depara com algumas situações assim que a gente não está esperando. E essa foi só uma das histórias. Então, é uma história verídica que aconteceu comigo. E eu tenho certeza, se eu ver esse rapaz hoje, a fisionomia dele vai me ser lembrada. Eu não vou esquecer dele. Eu nunca esqueci dele. Se eu ver ele, eu sei quem que é. Só para vocês terem uma ideia. Que legal, muito bom. Salva de palmas aí para o Cícero, ó. Parabéns, parabéns aí pela história. Você não usou os 5 minutos, ó. Foi 3 minutos e 49. Parabéns, foi antes do tempo. Vamos aproveitar agora para fazer algumas perguntas para o Cícero. Eu vou fazer algumas, vocês já preparei de você. Cícero, como que foi passar por essa situação antes desse rapaz chegar? O que você sentiu naquela hora? Primeira coisa, eu fiquei um pouco preocupado. Falar que não fiquei preocupado estaria mentindo. Mas também, a gente já estava rodando há um bom tempo, já tinha muitos anos que eu pegava estrada. Aí eu falei, não, tem que ficar tranquilo, que uma hora vai aparecer uma ajuda. Na minha concepção, eu tinha certeza que a ajuda ia vir, eu não sabia que horas. Nem que fosse ali na frente, ali, a polícia faz muito patrulhamento ali, fosse a polícia, algum socorro eu tinha que ter. E na hora, eu não fiquei desesperado, não. Fiquei preocupado, mas desesperado eu não fiquei. Eu mantive a calma e sabia que a coisa ia acontecer da melhor forma. Era um lugar assim que tinha movimento muito escasso, uma rodovia movimentada, que as pessoas também têm um certo receio, né, que não costuma parar para isso. Mas eu mantive a tranquilidade e deu tudo certo. Maravilha, muito bom. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para ele? Isso aqui é como se fosse uma conversa, viu, gente? O que é conversação? É conversa, é conversa. A gente vai. Ele contou a história, a gente ouviu, agora vocês podem perguntar. Aproveita para perguntar para ele as coisas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Maria Tereza, que é quase conterrânea dele aí, quer perguntar? Ó, a Sandra levantou a mão. Pode falar, Sandra. Cícero, de onde que você é mesmo? Eu sou de Patos de Minas. Ah, Patos de Minas. Começou a contar a história e eu fiquei imaginando de onde que era. A cidade depois de Unai que aconteceu, 300, daqui lá deve estar onde aconteceu o fato, uns 350, 360 quilômetros de Patos. Ah, sim. Não foi uma história, foi um relato, né? Um relato. Uhum. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Agora, como nós somos democráticos, eu fiz esse sorteio aqui com o Cícero, agora eu vou abrir, se ninguém quiser, por livre e espontânea vontade, a gente encerra para poder passar para a conclusão. Tem alguém que quer contar alguma história ou algum relato sobre o curso ou sobre alguma coisa que aconteceu na sua vida? Renato? Abriu aí o microfone. Ó, quando a pessoa abre o microfone é porque ela quer falar, hein, gente? Ó, quer falar aí, Renato? Não? Foi não. Ô, Renato, quer contar pro pessoal como que foi sua entrada pro mundo da dança? Rapaz, Como que foi que você descobriu a escola lá? O que fez você começar? Você está começando a me induzir a contar uma história verídica. Isso, exatamente. Como que foi você começar a dança? Conta pro pessoal que você faz samba, você faz bolero, você faz forró. O que acontece, Luiz Augusto? Tanto na dança, que foi uma vontade, algo que veio, que me motivou a participar, tanto foi quanto na Seitonoye, que eu comecei a participar pelo gostar, além do gostar de estar lá e participar na dança e aprender, na Seitonoye também acaba sendo um aprendizado muito grande, um aprendizado de vida, que no caso você vai participando e aprendendo, e tanto num quanto no outro. E é muito bom. Agora, igual como eu acabei de comentar, todos dois foi da mesma forma. Foi algo que veio e eu fiquei sabendo e vi, em específico, a dança, quando eu comecei lá,
Parece que quando eu entrei lá, vocês já estavam. E a gente já tinha a gente já tinha te visto, a gente participava da Seitonoye, e vocês também me viram, e foi da mesma forma. Gratidão total, e só agradecer, Luiz Augusto. Somente isso. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Parabéns aí, Renato. Vocês viram como é persuadir a pessoa, né? Ele abriu o microfone, eu já senti que ele queria falar, ele falou que não queria, mas no fundo ele queria, falou. E assim é a vida. Isso é muito importante. A gente não pode deixar as oportunidades passarem, né? Porque vocês verem, o que a Sandra falou, né? Parece que 3 aulas é tão pouco, mas olha o tanto que a gente aprendeu, olha o tanto de coisa, de conhecimento. Olha o processo de evolução de todos nós, da primeira aula até a última, né? Então, na primeira aula ali, tava todo mundo, parece que estava mais tímido, mais caladinho. Agora, na última, todo mundo já desenvolto, falando, expondo suas ideias, expondo suas opiniões. Então, isso é muito importante, porque a comunicação é isso. Não é só você falar também. Você também tem que ouvir. Você também tem que persuadir. Então, tudo isso faz parte desse grande processo aí da comunicação. Então, algumas informações muito importantes. Vocês vão receber, todos vocês, vai ficar disponível no Hotmart. Quem tiver dificuldade pode também entrar em contato comigo. Vocês todos vão receber um certificado de participação desse curso com a grade horária. Inclusive, quem tiver, por exemplo, Luiz, eu preciso prestar contas ali, às vezes, na grade horária de um curso, alguma coisa, esse certificado ele vai ser válido para isso. Claro que vocês podem colocar aí também no currículo de vocês, na vida de vocês, a participação de um curso de comunicação. E eu vou dar um presente, 2 presentes para vocês. O primeiro deles é assim, o Cícero, a Maria Tereza, a Lorena, a Maria Aparecida tiveram a oportunidade de participar do curso de oratória, que foi o primeiro curso que eu ministrei lá no ano de 2021, no final do ano de 2021. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou sortear um de vocês aqui, que não participaram do curso de oratória. Vocês vão ter, porque essas aulas, elas são somente para os alunos, então elas ficam lá no Hotmart, eu coloco o vídeo do YouTube, mas essa aula é exclusiva para vocês que adquiriram o curso. Então, por exemplo, a aula desse primeiro curso de oratória, vocês não têm acesso, mas eu vou disponibilizar gratuitamente para um de vocês que vai ser sorteado, esse acesso por 1 ano do curso de oratória, que foi o primeiro curso aí ministrado por mim lá no final do ano de 2021. Então, eu vou colocar aqui o sorteador. Tchan, 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 tchan. E vou sortear aqui um nome. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Quem será? Quem será? Quem será? Vamos ver aqui. Aí eu vou tirar aqui o pessoal que participou do curso de oratória e vocês vão participar de um outro sorteio. Deixa eu voltar aqui. Sorteio de nomes. Já vejam aí como é que tá a sorte de vocês, hein, gente? Tô colocando aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Cadê aqui? Então, esse sorteio aqui é válido só para quem está participando aqui da aula online, tá? Ao vivo. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem a minha tela, tá aqui no sorteador, ó. Então, tá aqui os 4 alunos que estão aqui ao vivo, que não participaram do primeiro curso, tá? Que é o Renato, a Sandra, a Maria da Glória e a Maria Socorro. Vamos ver, então, quem vai ganhar. Tchan, 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 tchan. Maria Socorro. Maria do Socorro, então. Maria do Socorro, parabéns. Salve de palmas para ela. Ela ganhou, então, acesso aí gratuito, ganhou de presente o curso de oratório Metaforizando, que foi o primeiro curso ali que a gente ministrou. Então, depois eu vou entrar em contato com você para você retirar o seu presente online, tá bom? Então, você vai ter acesso aí a esse curso. Mas os nossos amigos que participaram do curso de oratório não vão ficar de fora desse presente, tá? Então, eu vou colocar aqui o Cícero, a Maria Aparecida, a Maria Tereza, deixa eu ver aqui a Lorena, quem mais aqui? Isso, então já tivemos aí a ganhadora que foi a Socorro, tá bom? Então,
vocês quatro agora, eu vou colocar vocês quatro para ser justo com todo mundo, como tudo tem uma segunda chance na vida, né? Então todos vocês vão participar agora de um novo sorteio. Então vou colocar aqui a Sandra, vou colocar aqui a Maria Aparecida, Maria Tereza. Então vamos lá. Teve também um outro curso, pessoal, que é assim, né, dentro dessa jornada da vida, uma coisa que eu sempre aprendi é compartilhar com as pessoas conhecimento. É uma coisa que vocês já perceberam, eu gosto muito, muito, muito de fazer mesmo, que é compartilhar conhecimento. Então, eu já ministrei esse curso de oratória, de redes sociais, de Canva, que é uma ferramenta de você criar artes, e agora esse de comunicação. E não para por aí, eu quero ministrar novos cursos, ajudar mais pessoas, fazer com que mais pessoas tenham as suas vidas transformadas, e com isso eu aprendo também, eu evoluo, porque o ouvido está bem próximo, então eu também aprendo muito, né? Então esse sorteio aqui, a pessoa que ganhar, ela vai ganhar acesso ao curso de Canva. O que é o Canva? É uma ferramenta que você cria artes, então você vai aprender como criar artes com essa ferramenta. Então vamos lá, ver quem que vai ser o ganhador ou a ganhadora. Tchan, 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 tchan. Maria da Glória, ó, Maria da Glória, parabéns, então, Maria da Glória. Você foi, então, contemplada, as duas Marias hoje, hein? Estão por sorte aí, ó. Vou até dar o print aqui para poder mandar lá no grupo, tá? Então, a Maria do Socorro ganhou acesso. Deixa eu colocar aqui. Ganhou acesso por um ano do curso de oratória, e a Maria da Glória acesso por um ano do curso de Canva. O que significa isso? Significa que depois de um ano esse acesso ele não vai existir mais. Vocês vão poder assistir aí esse curso por um ano aí e ter acesso a esse material aí exclusivo, tá bom? E aí, antes da gente poder finalizar, eu vou pedir para vocês aí, quem puder abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto. Vamos tirar uma foto aqui desse momento? Todo mundo aí sorrindo. Então vamos lá, vou tirar uma foto. X. Maravilha. Ó, então vamos lá. Para a gente poder finalizar, o que eu quero compartilhar com vocês? Existem pessoas que às vezes têm ali. Ah, Maria Aparecida conseguiu abrir o microfone. Quer falar um pouquinho? Eu tô rouca, fica mais difícil, né? Não, mas a gente está te escutando. Estamos te escutando. Tá Pode dando falar. para ouvir? Sim. Eu particularmente, né, gosto imensamente de literatura, de discurso, de oratória. Todo mundo sabe, que é da Seixonoye, sabe, né? Eu tenho 50 anos de Seixonoye. No começo eu não subia no palco. Eu tremia, que eu pensava que eu ia cair. Sendo que quando eu era estudante, eu era bailarina, e cantava em coral, tocava piano. Então, mas de repente eu passei por um processo de ficar amarrada, né? Quando eu entrei na Seixonoye, eu já era casada, já tinha filhos. E acho que em muito serviço parece que a gente vai ficando meio fechado. E aí, logo, como não tinha ninguém que fizesse as apresentações, nós fundamos a Seixonoye em Tuiutaba. E nós éramos poucas, assim, que tinha coragem de subir para falar, né? Ou que sabia falar, mas não queria subir. Mas aí eu me esforcei e fui começando a falar e tudo. E foi, assim, muito importante, porque ao longo desses 50 anos, pode dizer 50 anos, através da minha fala, que, como diz, eu fui uma enviada de Deus, né, para transmitir para as pessoas o ensinamento da Seixonoye. Então, agora, depois, por último, agora, eu perdi meu esposo em 2019, e ele ficou, assim, um tempo muito grande doente.
E depois, por fim, ele ainda caiu, porque ele não estava podendo andar sozinho, ele levantou para ir no banheiro sozinho. Fazia meia hora que nós tínhamos deitado, e ele quis ir no banheiro de novo. E aí ele caiu e quebrou a coluna, porque ele bateu na ponta de um móvel com a cabeça e caiu de costa. Bateu a cabeça lá e voltou. E daí depois ele ficou 75 dias na UTI. E nós naquele processo, né? De todo dia vai, será como é que tá, que notícia que vai receber, aquilo. Eu nunca tinha tido depressão, nunca tinha tido nada. Eu sou uma pessoa assim, quem me conhece sabe, que eu sou muito faladeira, muito dinâmica. Não, mas dinâmica a vida inteira eu fui demais mesmo. E aí, depois que o Luiz morreu, eu fiquei parada. Minha filha até teve um dia que falou assim para a mãe, pelo amor de Deus, para de olhar na parede. Vamos procurar outra coisa para a senhora ver. Eu não ligava a televisão, não fazia nada. E aí veio, em seguida, veio a pandemia. 2 anos de pandemia e eu dentro de casa. E depois foi um custo para mim sair. Aí o que aconteceu? O Cícero sabe, né? Que inclusive ele me mandou um aparelho para mim. Quando eu saí, para que eu podia sair para andar, porque antes eu ia ao médico, voltava, ia ao médico, voltava. E aí eu quis sair a pé com a moça que estava me acompanhando para ir ao médico, eu já não dei conta de andar meio quarteirão. E aí, então, desde essa época, que já faz 1 ano, 2 anos, eu estou sofrendo dos joelhos, dos pés. E aí me deu também o problema da fala. Eu passo muito tempo rouca, eu já voltei a fazer palestra, mas no primeiro dia o Luiz Augusto, inclusive, estava numa reunião de jovens, mas eu tremia tanto, agora imagina, né? Eu estava sentada, fui pegar o copo de água e joguei longe o copo de água. Tanto que eu estava tremendo, eu não firmei no copo. Então, aí eu comecei a fazer comigo o processo de ressurreição, né? Através das orações, das palestras, convidando pessoas para ir lá em casa fazer oração comigo. Então, quer dizer, uma história para lá de importante, né? Porque uma pessoa que se me pedisse, eu estava lá sentada, o professor que ia fazer a palestra não tivesse ido, pedisse para mim substituir, já aconteceu isso em Uberaba, seminário. A preletora perdeu o filho no acidente, ela não pôde vir, era um seminário de um dia. E a outra pessoa que veio pediu para arrumar passou inclusive o material para mim, tudo no caderninho que ela tinha feito à mão. E nós subimos no palco, as duas, primeiro fizemos uma oração para a preletora, e depois fomos dividindo, fizemos um seminário que teve gente que saiu de lá chorando, de tanto que foi bonito. E eu não tive receio, eu enfrentei, né? E aí depois que eu fiz a apresentação dos jovens, eu falei para a Benir, que é a nossa coordenadora do domingo da Seitianoê, me escala para fazer uma prática. Então, no dia da prática, que era purificação da mente, eu fui. E fiz, graças a Deus, não tive nada, não derrubei água, não tropecei. E agora, neste mês, eu vou de novo fazer palestra no dia 19 de fevereiro, porque agora eu estou me esforçando para ir, para fazer as coisas, porque senão eu vou retroceder, né? E essa questão da garganta também, eu estou sempre... Às vezes eu gravo muito áudio para Maria Tereza, eu não sei, ela não reclama não, mas acho que ela nem entende direito. E também estou tratando disso, porque isso também é emocional. Então, aquela pessoa que a vida inteira
trabalhou muito. E subia, descia, ia e vinha, criei meus filhos, adotei muitas meninas, não assim de papel passado, não. Mas eu peguei menina na rua para poder trabalhar para mim, que casou, que é uma senhora. Outro dia ela fez 50 anos, quase fez 50 anos de casado. Falei, que é isso, Luísa? 50 anos de casado, eu que fiz o casamento dela. Casamento de moças que moravam lá em casa. Eu tinha que ter 2 moças para morar lá em casa, porque eu trabalhava cedo, à tarde e à noite. Eu trabalhava de manhã na escola das freiras, que era colégio. À tarde eu trabalhava no fórum e à noite eu lecionava no colégio de 2º grau. Naquela época falava 2º grau. Aí depois a minha tia faleceu, deixou o cartório para mim. Aí eu tive que afastar das escolas. Não podia mais exercer outro cargo, porque eu ia ficar com o cartório, né? Fiquei com o cartório até aposentar. E depois fui ajudar as filhas a criar os filhos, né? Porque elas aí ia trabalhar e eu já estava aposentada. E eu que ficava, leva a menina na escola, busca a menina na escola, vai, leva para natação, busca da natação. E não tinha, para mim não tinha tempo ruim, sabe? Então, agora é mesmo um processo de renascer, é um renascimento. Eu estou trabalhando agora com o meu renascimento. Então, eu agradeço a oportunidade, e como eu falei para vocês no começo, né? Eu gosto mais de falar, então estou falando muito, mas que sirva para todos aí, assim como exemplo, que a parte emocional, ela é muito séria, mas muito séria. A gente precisa tomar cuidado quando a gente sentir qualquer assim, emoção, né, exagerada, para a gente dar um jeito de controlar o mais rápido possível e observar se a gente está dando conta de fazer o que fazia antes. Observa pela letra, né? No meu caso, eu também, como a outra colega aí, também sou formada em letras, né? Lecionava lá em Tietaba, lecionava até na faculdade. E não tinha medo de nada, tá? Serviço nenhum. E, de repente, eu fiquei assim, parece que eu tomei um choque. Mas foi um cansaço muito grande com a doença, com o acompanhamento da doença de quase 4 anos, né, Luizinho? Isso. É o nome do... Exatamente. O Luizinho é o nome dele. E ele foi piorando, e a gente não deixava ele sair mais sozinho, e era uma peleja, né? Uma pessoa muito dinâmica, nossa senhora. Preletor, um dia, a preletora Joana chamou ele para fazer palestra lá em Catalão. Aí ele falou assim, eu vou sim, eu vou. Ele adorava ir para Catalão. Aí ela foi pedir para colocar na escala, né? Eu falei, preletora, infelizmente não pode. Ele não pode ir mais. Aí, nossa senhora, mas foi um baque. Aí ele falou assim, olha, a preletora Joana me convidou, vocês não deixaram eu ir? Falei, não, Luísa, porque já estava escalado outra pessoa, ficava ruim, pedir para trocar e tal, né? Fui tapeando ele assim devagar. E aos poucos ele foi notando que ele também, o dia que ele caiu, o médico que atendeu ele, estava acostumado a atendê-lo, falou assim, nossa senhora, eu esperava isso. Eu falei, nossa, doutor, ele falou assim, não, eu tinha um medo, porque ele estava começando a ficar com Alzheimer. E às vezes a gente acha que a pessoa está fazendo uma pirracinha, né? Então tudo isso foi ficando muito pesado para mim. E quando chegou no fim, aí quem caiu fui eu. Agora eu estou ressuscitando.
Muito bom. Obrigada, viu, É isso aí. pela atenção de vocês. Parabéns, a salva de Mas a gente, palmas para ela. Parabéns, parabéns. Ela já participou aí junto com você, hein, Cícero, da conversação aí das histórias de vida, né? Muito bom, muito Deixa eu dar bom. uma palavrinha com a dona Aparecida. é, Parabéns pela fala da senhora. Pode mandar áudios, porque me ajudou muito. A experiência da senhora foi muito útil para eu poder montar o roteiro de oração. Muito obrigada. pois é. E eu fico feliz porque, por exemplo, essa noite eu sonhei que eu estava fazendo sutra com umas pessoas na cozinha lá da sede, né? Porque aquele dia que o supervisor falou que ia ter o encontro do dia 4, eu logo pensei na cozinha, porque a Carminha era acostumada a organizar tudo lá e ela não estava indo. Aí eu também não estou indo, não estou podendo tomar a frente assim ainda, né? Aí eu pensei, nossa, eu preciso pedir a Carminha, e não pedi. Quando foi para amanhecer hoje, eu sonhei que eu estava chamando umas pessoas para nós fazer as sutras lá na cozinha, para começar uma maratona de sutra no prédio. Olha, aí quando foi na hora do almoço, o telefone tocou, que eu olho, Carminha. Dona Aparecida, estou telefonando para saber se eu posso. Mas só eu, não quero ninguém, não. Fazer a faxina na cozinha, do jeito que nós fazíamos, porque era eu, ela, a Aurora e a Regina Takimura. A Regina também ficou viúva, as filhas dela não deixam ela sair mais, porque ela não dirige. Então, aí nós fazíamos mutirão, né? Cantando, rezando, fazendo. Uma hora a gente punha fita, né? Fita mesmo para tocar. Depois passou a ser o CD para tocar música e tudo. E a gente fazia faxina no prédio todo, por maior alegria, né? E aí a Carminha, mas agora eu não conheço ninguém do povo novo que está mexendo lá. Eu vou, só eu, a senhora deixa ir, só eu. Aí eu falei para ela e fui contar o sonho, né? Ela falou, nossa senhora, olha, mas é bom demais conversar com a senhora, porque sempre tem um relato. Sempre tem um Muitos relato. relatos, muitas histórias de vida, né? Muito bom. É, Parabéns, viu? Muito obrigado por tem um que é compartilhar o com a mais gente. sério, tem um que é o mais sério de todos. Eu vou falar para vocês 4 aqui que são da Seichonoye. O mestre Masaharu Taniguchi, eu fazia 2 anos ou 3 no máximo que eu estava na Seichonoye. Eu estava saindo do fórum, ia descer a escada. Quando eu olho, está vindo aquele velhinho e fazendo assim, para, não era para não descer. Aí, mas ele subiu. Eu pensei, ele não falou nada, ele banou com a mão, sinal de parar, né? E aí, quando ele acabou de subir a escada, eu falei, mestre, o senhor está aqui? Ele não falou nada, pegou um punhado de chave, pôs na minha mão esquerda e pôs a minha mão direita por cima e a dele por cima da minha. E aí ele não falou nada, né, de japonês, eu não sei também, e ele virou as costas. E eu fiquei muitos anos, na direção mesmo da Seichonoye, em todos os sentidos, né? Presidentes preletores regional, presidente regional das Pombas Brancas, vice-supervisora, eu fui uma vez com o professor Tanaka. Não, é Tanaka. Como que chama aquele lá de Ribeirão? Franca. Luizinho, você lembra? Era um japonês. É o Tanaka mesmo, o Fusage Tanaka. Ah, E aí, depois, quando nós fomos fazer o seminário em Belém do Pará, e no palco eu entreguei as chaves simbolicamente para o Luiz Augusto, lá em Belém do Pará. Porque eu falei, gente, porque eu nunca tinha entrado no avião. Eu entrei no avião, fui parar em Belém do Pará. Nós todos, né? Ele, a Lorena, o Luiz, eu, mas inclusive eles foram em avião diferente. E eu não senti nada, adorei, nossa, emoção, uma emoção que não tem tamanho.
Quem sabe, quem já passou, quem já foi, sabe o que é sobrevoar aquele rio Amazonas, aquela floresta. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Você olhava assim, eu estava na janela, eu olhava para cima, via o céu, olhava para baixo, aquela imensidão, né? E para mim foi o seminário mais lindo que eu já vi na minha vida. Não teve quem Foi não mesmo, chorasse. Não foi teve quem incrível. não chorasse Muito a hora que bom. terminou. Então, Vovó, todo mundo chamando ela de vovó, né? é, Vovó de todos. até hoje, né? Naquele dia lá que eu retornei, todo mundo gritando, vovó. Gente, tchau pra vocês, senão eu não saio daqui. Mas Eu fiquei olha, muito falar uma tempo. coisa para a senhora, todo mundo estava aqui, eu vi aqui compenetrado aqui na sua história, e ouvindo a senhora contar aí, né, esses casos, e realmente ela é uma das minhas inspirações. Eu tenho várias inspirações aí, né, na minha, na minha caminhada, né? Tem a minha avó, a minha mãe, a minha esposa, aqui a Lorena, minha sócia, minha filha, Ana Luísa. Então, tenho aí grandes mulheres aí ao meu lado que me inspiram, e eu quero agradecê-las pelo apoio e agradecer cada um de vocês aqui que participou desse curso, que chegou até o final. Então, a você que está assistindo também, aí que não está com a gente online ao vivo, mas está assistindo. Então, quero agradecer bastante aí a participação, o empenho, a dedicação de vocês. Aqui eu e a Lorena preparamos, esse curso com bastante entusiasmo, bastante empenho, dedicação. Ela me ajudou aí na preparação desses materiais e toda essa parte tecnológica também. Então, a você que está nos assistindo também, muito obrigado. E antes de encerrar, eu quero contar uma notícia para vocês. Quem quer aprender novas coisas ou às vezes tem alguma dificuldade ali, eu sei que todos aí são expert em internet, mas quem às vezes quer melhorar aí na parte da internet, quer melhorar no Excel, no Word, no PowerPoint, eu quero contar uma coisa para vocês. Hoje até ouvi uma amiga que a Sandra conhece, a Vânia, falando: Nossa, Luiz, você não para. Então eu quero apresentar aqui, primeira mão para vocês, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, que eu vou lançar um novo curso, tá? Eu vou lançar um novo curso e eu vou colocar uma condição especial para vocês, alunos aqui desse curso de comunicação. Esse curso ele vai ter o preço um pouco mais elevado pelo conteúdo que ele vai ter, a quantidade de aulas, o suporte que ele vai ter. Então vai ser um curso de informática para iniciantes. Então você que trabalha com Excel, trabalha com Word, trabalha com PowerPoint, trabalha com computador e quer aprender um pouco mais aí essas ferramentas, Meet, Zoom, esses aplicativos que são os mais importantes. Então, esse curso de informática ele vai começar em fevereiro. Então, estou abrindo essa turma já com aí 20 dias, né, de antecipação. Então, vão ser as aulas, a mesma dinâmica, nas quintas-feiras, às 19 horas. Então, vão ser 5 encontros aqui pelo Google Meet, online. Todas as vão ficar gravadas, de 16/2 a 16/3. Então, é só vocês contarem as 5 quintas-feiras que tem de 16/2 a 16/3, vão ser as 5 quintas-feiras do nosso curso. Esse curso, para quem não é aluno ainda, ele vai sair por R$ 197. Mas para vocês que são alunos do curso Comunicar-se, vocês vão ganhar um desconto de R$ 50, tá? Só que esse desconto, esse cupom de desconto que eu estou oferecendo para vocês, ele vai ficar disponível somente nas próximas 72 horas, ou seja, os próximos 3 dias. Então, nas próximas 72 horas, quem quiser, claro, aí tiver condições de participar desse curso, então pode me procurar para poder se cadastrar, para poder participar desse curso. Então vocês, Luiz, então se eu fizer amanhã, se eu fizer nas próximas 72 horas, R$ 50, então vocês não pagam 197, vocês pagam R$ 147. Então quem tiver interesse, me procure, me chame no privado. Eu vou até interromper aqui a gravação, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação da nossa aula, para que ela fique gravada aqui
para os nossos amigos.